dar início aos trabalhos da audiência pública em relação ao processo 8023 de 2025, projeto de lei 245 de 2025, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e dá outras providências. Comunicamos a todos que, ao fundo desse plenário, encontra-se o protocolo de documentos e petições a quem possa interessar. Para dar andamento aos trabalhos, convidamos para compor a mesa diretora vereador Roberto Deleve, presidente desta Câmara Municipal. Convidamos o senhor Alexandre Anacleto, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal. Convidamos também o senhor José Nabuco, secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal. Registramos e agradecemos a presença do vereador Marcão da Academia, do vereador Sérgio Camargo e do vereador Carlos Abranches. Lembramos a todos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo nos canais oficiais da Casa, assim como no site e nas redes sociais da TV Câmara. Advertimos que, durante a realização desta audiência pública, conforme ato da mesa número 22 de 2025, não será permitida a fixação de cartazes, faixas e similares nas dependências do plenário, assim como o uso de apitos ou outros instrumentos sonoros, bem como quaisquer manifestações verbais que conturbem as discussões. Esclarecemos que os interessados em se manifestar deverão se inscrever a partir de agora na mesa que se encontra neste auditório, ao lado da porta de entrada, tendo para tanto 30 minutos. Cada inscrito terá direito à manifestação de, no máximo, 3 minutos. O desenvolvimento da audiência pública terá a seguinte organização. Primeira parte, abertura e comentários pelo presidente da Câmara Municipal, expondo os motivos e objetivos da audiência pública. Segunda parte, apresentação pelo diretor de Finanças da Prefeitura Municipal, pelo senhor Alexandre Anacleto, para exposição do assunto objeto da audiência pública. Terceira parte, manifestação dos cidadãos presentes representantes dos interesses de segmentos da sociedade e dos partidos políticos, com duração máxima de 3 minutos para cada um. Quarta parte, comentários por parte do senhor José Nabuco, representante do Poder Público. Quinta parte, encerramento pelo presidente da Câmara Municipal. Para a manifestação dos cidadãos será obedecida a ordem de inscrição, sendo que cada um terá direito a uma única manifestação. O tempo total do conjunto destas manifestações não poderá exceder a 120 minutos. Todas as manifestações ocorridas na audiência pública serão gravadas e, posteriormente,
disponibilizados no site da Câmara para divulgação e controle público. Durante a audiência pública, será mantida no recinto para consulta dos interessados o material relativo ao tema. Eventuais casos omissos em relação ao procedimento da audiência pública serão resolvidos pela presidência dos trabalhos. Com a palavra, o presidente da mesa, o vereador Roberto Delevin, presidente da Câmara Municipal. Boa noite a todos presentes e também ao público que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara, nos canais 12, 13, 7 da NET, 9 da Vivo e pelo YouTube, nossa Casa Legislativa. Cumprimento aqui ainda o senhor José Nabuco, sobrinho, o secretário de Gestão Administrativa de Finanças da Prefeitura Municipal, que fará a apresentação técnica do projeto nesta noite, e também o Alexandre Anacleto, diretor de Finanças. Sejam muito bem-vindos. Quero cumprimentar aqui o vereador Marcão da Academia, Carlos Abranche, o Sérgio Camargo, está por aí, não estou vendo o Sérgio, mas seja bem-vindo aqui, é a casa de vocês, a Casa de Leis. É com grande responsabilidade e transparência que damos início a essa audiência pública para discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para o exercício 2026. Este é um momento valioso de diálogo e escuta, em que abrimos espaço para a participação de quem vive na cidade, conhecendo perto suas necessidades. Então, participe e faça suas reivindicações, sugestões, para que tenha uma São José cada vez melhor. Então, desejo a todos uma boa reunião. Neste momento, passaremos a palavra ao senhor Alexandre Anacleto, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal. Ah, tá. O microfone você viu? Você pega? Ah, sim. É que ele falou que anunciaria para depois passar aí. É. Sim, tá ok. Então, passaremos diretamente a apresentação técnica para o senhor José Nabuco, secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Em seu nome, eu cumprimento todos os vereadores presentes e aos presentes. Com muita alegria e muito agradecido pelo convite, né, que essa Casa de Leis, em nome do presidente, fez para a Secretaria, para a Prefeitura e a nossa Secretaria em particular, para a gente poder também, mais uma vez, apresentar a Lei das Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. Né? Esse é um momento, como bem disse o presidente, que é um momento de manifestação, de exercer a cidadania, de poder interagir com o poder público, onde a gente pode dar sugestões de como seria, quais as melhores diretrizes para o nosso próximo ano, onde a gente vai apresentar onde estão os recursos, as fontes dos recursos, e também aonde a gente vai aplicar esses recursos. Né? Lembrando que a LDO é uma das 3 peças orçamentárias, onde a primeira, essa LDO, a gente dá só as diretrizes, são pontos macros de como que a gente vai implementar essas ações públicas, e logo em seguida nós já começamos a trabalhar na PPA e também na LOA, né, que realmente é onde a gente vai descrever com detalhes o que e como nós vamos fazer no ano 2026. Lembrando, então, a LDO, elas são as macros diretivas que nós precisamos colocar. Eu vou dar a palavra para o nosso diretor, Alexandre Anacleto, que ele vai fazer a apresentação técnica, onde vai detalhar os números e, principalmente, como a gente vai direcionar a LOA desse ano. Eu só peço uma pausa para reconhecer e agradecer a presença da vereadora Amélia Naomi. Pode continuar, por gentileza. Boa noite a todos. Eu vou ficar de pé.
Como o secretário e o presidente explicaram, sou diretor financeiro, e a gente trouxe aqui uma breve apresentação para poder explicar como funciona a LDO e como será a continuidade das peças orçamentárias que vão compor o orçamento de 2024. Agradecer a presença dos vereadores e de todos que vieram contribuir aqui. O principal objetivo aqui dessa audiência é, de fato, coletar as opiniões dos munícipes para que a gente possa consolidar a nossa peça orçamentária para o ano que vem. A gente trouxe aqui um quadro da estrutura das peças orçamentárias. A LDO e a Lei Orçamentária Anual, a gente repete ela todos os anos, né? Então, esse ano vai ter, próximo, o seguinte, todo ano a gente precisa elaborar essas peças. A LDO ela dá uma diretriz de como a LOA vai ser executada. Então, a gente, como o secretário disse, a gente olha de uma forma um pouco mais macro, e a LOA, depois, a gente detalha o orçamento propriamente dito, e especificando onde o recurso vai ser implementado. E, acima disso, nós temos o plano plurianual, que ele é feito no primeiro ano de gestão, para começar a vigorar no segundo ano de gestão, até o primeiro ano da próxima gestão. Então, esse ano, nós vamos elaborar um PPA que vai vigorar a partir do próximo ano até o primeiro ano da próxima gestão. Então, isso que eu expliquei aqui agora, né, o PPA a gente vai fazer esse ano, junto com as audiências da LOA, que nós vamos fazer a partir de agora, na segunda quinzena desse mês. Vamos iniciar mais uma rodada de audiências públicas, fazendo audiências em todas as regiões da cidade. No final, a gente vai consolidar, e em 2026 a gente vai passar para o novo orçamento. Aqui só para demonstrar um comparativo da LDO do ano passado com a LDO desse ano, né? A gente teve um incremento aí de aproximadamente 400 milhões, né? 8% a mais de receitas previstas. E, para chegar nesses números, a gente utiliza alguns índices, né? Que no caso, o IPCA e o PIB. O IPCA e o PIB a gente pega no Boletim Focus, pegamos a referência do mês de fevereiro. Então, na nossa memória de cálculo, a gente leva em consideração esses índices. E, para esse ano, a gente chegou num total aí para o ano que vem, né? A gente chegou num total de 5 bilhões e 100, consolidando o orçamento do município inteiro, que leva em consideração não só a prefeitura, mas o Instituto de Previdência, as fundações e a Câmara Municipal também. Então, detalhando um pouco aqui as receitas, nesse canto, nesse demonstrativo à esquerda, seriam as receitas próprias do município, que são os tributos arrecadados aqui pelo município e repasses recebidos de outros entes, né? São recursos que, em tese, nós temos uma aplicação livre, totalizando ali 3,1 bilhões. Né? No quadro à direita, nós temos os recursos vinculados, que são recursos que já têm uma destinação específica. Os que chamam mais atenção é o Fundeb, né, que é a aplicação na educação básica, com 600 milhões. O SUS e alguns outros demais recursos da educação também, que somam ali 540 milhões. E os demais entes que também têm, em certa medida, arrecadação, principalmente o Instituto de Previdência, somando ali 784. Então, o total das vinculadas seriam receitas já com destinação específica, somam aproximadamente 2 bilhões de reais. No lado da despesa, a gente colocou um quadro resumindo aqui como que essa receita ela é aplicada, né? Aqui, então, a gente tem a divisão dos órgãos aqui do município, né, que compõem o orçamento consolidado, a prefeitura, que é quem executa de fato o serviço público, aplica 4 bilhões de todo esse recurso, o Instituto de Previdência aqui com aproximadamente 860 milhões, depois a Fundas com 94, a Fundação Cultural com 33 e a Câmara com 150 milhões para o ano de 2026. Então, para a gente conseguir fechar
as peças orçamentárias, a gente realiza essas audiências para escutar as solicitações da população e tentar levar isso para o projeto de lei. Nós fizemos 2 audiências da LDO na Casa do Idoso, dias 26 de março e no dia 2 de abril, e nós coletamos 340 sugestões nessas audiências, tanto presencialmente quanto via internet. Dentre as sugestões que foram dadas, né, teve um movimento muito forte do pessoal da cultura, que esteve presente na audiência, então fizeram várias solicitações na área da cultura, pessoal da regularização fundiária, que também tem atuado bastante, fizeram algumas solicitações, dentre outras, né, pessoal do esporte, do BMX, na saúde, a gente sempre tem bastante solicitação de mais projetos, aumentar a demanda de especialidades, enfim. Todo o rol de solicitações que foram feitas, nós fazemos um compilado, respondemos a todo mundo que fez a contribuição, a gente elabora uma resposta e manda para a pessoa, e depois todo esse dossiê ele é publicado na transparência do município. E vai junto com o projeto de lei também. Então, na LDO, nós definimos algumas prioridades para o ano de 2026. Né? O governo definiu algumas prioridades. Algumas delas vão de encontro com as solicitações que foram feitas na audiência. Né? Então, tem aqui, a gente listou algumas, vou citar algumas, por exemplo, que é a implantação da Educação 5.0 em várias escolas aqui no município, a construção de novas escolas, construção do UBS no Cajuru, enfim. São vários projetos que o governo tem intenção e pretende realizar em 2026. A regularização fundiária aqui embaixo, que é a criação do habite fundiário, que vai de encontro com várias solicitações que a gente recebe nas audiências. Né? Todo esse material também acompanha o projeto de lei que vai ser votado aqui por essa casa. Então, para finalizar, nós colocamos aqui já as datas das audiências da lei orçamentária. Nós mudamos o formato esse ano, diminuímos um pouco o número de audiências da LDO e espaçamos as audiências da LOA para que a gente possa organizar melhor, atender melhor as solicitações da população, elaborar as respostas com devolutivas, enfim. A gente também, a nossa equipe técnica tem um pouco mais de tempo para a gente poder trabalhar em cima disso. Então, nós espaçamos as audiências que antes eram realizadas em uma semana direto e vamos abordar todas as regiões da cidade, assim como nós fazíamos no ano passado também e nos anos anteriores. Bom, essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Como eu disse, a prioridade aqui hoje é escutar a população. Então, vou retornar a palavra para que, posteriormente, nós possamos escutar as demandas dos que se inscreveram, que estão aqui presentes. Eu agradeço. Uma boa noite a todos. Teremos agora a manifestação dos cidadãos inscritos. Esclarecemos que, conforme o ato da mesa, número 22 de 2025, cada manifestante terá até 3 minutos para se pronunciar. E o primeiro que eu chamo é o senhor Nicolas Assaf, servidor público, professor munícipe. Contando o tempo? Boa noite a todos. Meu nome é Nicolas, sou professor da rede há 7 anos e hoje eu compareci aqui para reforçar o pedido, né, a solicitação, a indicação de prioridade orçamentária, a recomposição salarial, né, eu vi que está ali entre uma das propostas já realizadas em outras reuniões da LDO, então já tinha me preparado para fazer uma fala aqui, mas, uma vez estando ali, eu vou focar numa outra prioridade bastante importante para os servidores aqui de São José dos Campos, que eu acredito que seja a priorização do pagamento das dívidas com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais,
que foram negociadas em lei, né, dos antigos empréstimos de outras gestões, que foram negociadas para os próximos 20 anos, e também para a realização, sem atraso, dos repasses que a Prefeitura deve realizar ao Instituto de Previdência, né. Eu acompanhei aí o resumo dos debates de ontem da Casa e percebi, né, enquanto servidor, essa questão da não realização dos repasses para o IPSM, e enquanto servidor de carreira aqui dentro, que tem um vínculo, fui aluno dessa rede, hoje eu sou professor dessa rede, fico pensando na saúde do Instituto de Previdência da nossa rede também, considerando a qualidade e a seguridade dos funcionários, dos servidores aqui de São José dos Campos. A gente é uma cidade referência em educação, em saúde, isso sempre é ressaltado por diferentes gestões, e acredito eu que, uma vez que agora São José, cada vez mais se colocando dentro desse patamar de referência, né, de investimento em educação, de investimento nos cargos públicos também, agora que nós somos uma das casas que investe bastante e destina muitas verbas para a Casa dos Vereadores, inclusive, a Prefeitura, com um aumento na arrecadação, né? Os servidores também precisam ser valorizados, precisam ser respeitados em seus direitos, respeitados nos compromissos que são assumidos em estatuto, e acho que isso precisa ser uma prioridade orçamentária da cidade, considerando agora, né, essa disponibilidade de recurso e a possibilidade da gente estar quitando algumas dívidas com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. 10 segundos para bem concluir. como garantindo os repasses de maneira assídua e... perdão, desculpa, acabou o horário. Obrigado. Chamamos o senhor Daniel Bueno de Oliveira, munícipe. Boa noite, senhor presidente, secretário, ao diretor, aos vereadores presentes e todos os presentes aqui. Eu gostaria de falar sobre o que eu acredito que deveriam ser as reais prioridades para o orçamento do município. Eu acredito que a prefeitura deve ampliar o seu leque de prioridades quando ela garante o básico na saúde, educação e segurança. Por exemplo, na educação, eu acredito que deveria ser uma prioridade a conclusão da obra que está parada na escola do Bosque dos Ipês, uma escola que deveria ter sido entregue em junho do ano passado, e infelizmente está aí um ano sem o atendimento aos moradores da região, e foi parada, inclusive, de acordo com a mídia, por uma falta de um repasse previsto, um reajuste previsto em contrato, inclusive com decisão judicial, de acordo com notícias, contra a prefeitura e a favor da empresa. Também uma escola parada, mais uma obra parada de escolas no Parque Industrial, essa que deveria ter sido concluída em abril de 2022, 3 anos já em que a obra está abandonada, deveria ter custado 5,4 milhões de reais e não está atendendo os moradores ali da região, as crianças da região, também deveria ser prioridade no orçamento do município. Na questão da saúde também muito importante, porque eu vejo ali na minha família, nos atendimentos, que há muitas reclamações quanto à demora para marcar o clínico geral, depois demora para marcar o especialista, para depois marcar o exame, às vezes para voltar para o especialista de novo o exame nem vale mais. Então, claramente, é necessário investimento em mais médicos e também maior infraestrutura para a realização de exames. Isso, sim, deveria ser prioridade, eu acredito. Enquanto isso, para citar uma possível destinação de recursos, sem falar só sobre outras prioridades, no último ano foram investidos gastos, na verdade, 12 milhões de reais com publicidade e propaganda da prefeitura. Ou seja, dá para construir 2 escolas do Parque Industrial com esse valor. Será que, se nós formos perguntar aos joseenses se eles concordam que o imposto que eles estão pagando está sendo destinado 12 milhões, um valor bem alto para publicidade, todos iriam concordar? Eu acredito que seria unânime que ninguém concordaria que isso é uma prioridade do município. Para citar outras prioridades, por exemplo, a segunda fase da linha verde, que não sai do papel, 19 meses que está aí parado,
E a primeira fase da linha verde não funciona direito exatamente porque a segunda fase não sai do papel. Segunda, saída do Urbanova também, sempre há uma promessa de que será feito, mas nunca sai do papel. Acredito que essa também deva ser uma prioridade e não gasto, por exemplo, para citar com 12 milhões para publicidade da Prefeitura. Acho que isso é exacerbado. Fica aqui minha contribuição. Muito obrigado. Chamamos o senhor Miguel Gomes, ativista político. Boa noite a todos. Cumprimento aqui a toda a mesa, o presidente Roberto Deleve, nosso secretário, diretor. Cumprimento aqui ao nosso mediador também. Cumprimento toda a casa, todos os munícipes que vieram nessa audiência tão importante. Queria começar dizendo que é muito triste ver a realidade do transporte público em São José dos Campos. A gente já sabe que é uma pauta extremamente necessária de se abordar em todos os temas daqui da cidade. A Prefeitura tem gasto muito dinheiro com outras coisas que, na minha visão e na visão de muitas pessoas que moram na minha região do Galo Branco, Eugênio de Melo, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte e Centro também, todo São José, a gente já sabe que é impressionante a falta de habilidade em lidar com esses esquemas, entende? Então, eu queria abordar alguns temas, além do transporte público, que afetam também toda a nossa cidade. Começando por falta de atendimento nas UBS e UPAs na nossa cidade. É impressionante, senhor presidente. Eu acredito que muita gente daqui, ou se não todos que estão aqui, já passaram por uma dificuldade sem atendimento no hospital, uma falta de remédio na UBS, você vai ser atendido, tem que esperar horas na fila, e às vezes não tem um especialista, você vai lá, teve um caso lá recente, que o vereador Lino até chegou aí lá no Galo Branco, falando sobre uma mulher que não tem acompanhamento de pré-natal, e ela ficou um tempo lá na UBS esperando, não tem médico especializado. Pode colocar isso na lista também, que a gente vem aqui para cobrar. Próximo atendimento, próxima pauta que eu vim abordar. É muito ruim um estudante, um trabalhador que acorda cedo e vai ter seus compromissos, ele precisa pegar o transporte público da nossa cidade. Você é enlatado como se fosse sardinha no nosso busão. A gente já sabe aqui, eu uso esse palavreado mais tranquilo, porque para se identificar mesmo. A gente sabe que com um ônibus velho, um ônibus mal cuidado, um ônibus que está para ser trocado faz muito tempo, o ônibus é quebrado, ocorre diretos acidentes lá no ônibus por falta de cuidados, um ônibus sempre lotado, poucas linhas, uma alta demanda que não tem nenhuma prioridade da Prefeitura sobre isso. Eu queria abordar esse tema justamente, por favor, é urgente, o transporte público é uma vergonha, a gente precisa arrumar isso logo. Além do que eu queria abordar, é isso mesmo. Como muito importante, um munícipe veio aqui, o Daniel, abordou o tema de 12 milhões gastos em publicidade e propaganda. Isso aí é um absurdo. Eu acabo de falar aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas têm temas muito importantes para abordar, e isso acaba entrando em frente. Como que a Prefeitura tem tantas obras urgentes, tantos temas muito importantes para ser abordados, e a principal coisa que é feita pelo prefeito Anderson e sua turma é propaganda, publicidade. Eu queria muito falar muito mais. Se você quiser, pode me acompanhar no Instagram, Miguel Gomes, você vai achar lá, Miguel Gomes SJC. Muito obrigado a todos que vieram hoje. Chamamos o senhor Miguel Felipe, representante da região Sudeste. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu quero aqui cumprimentar todos os vereadores presentes, na pessoa do presidente da Câmara, Roberto do Eleve. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu volto aqui a essa casa para falar sobre algumas questões que acontecem ainda na região Sudeste. Eu não acredito que ainda não é prioridade de colocar o postinho de saúde lá no Pinheirinho dos Palmares. O povo tem que pegar ônibus para chegar até perto do São Judas Tadeu, para descer do ônibus, chegar no São Judas e subir no Santa Fé. Não é possível que ainda não é prioridade o povo do Pinheirinho dos Palmares. Eu volto aqui e retorno com as mesmas situações na região Sudeste. Ainda continuam as mesmas coisas. Eu quero também perguntar ao senhor secretário se a Prefeitura vai ter responsabilidade para quitar, pagar as dívidas presentes, sendo que tem a possibilidade de ter corte de gastos públicos que já tem, como já foi falado pelo Daniel, sobre cortes que precisam ser
e precisam ser aplicados em São José dos Campos. Será que o senhor prefeito, as secretarias, conseguem abrir mão de algumas coisas para dar mais para o povo? Porque é necessário a gente colocar a mão na consciência e olhar para os políticos de hoje e ver que estão gastando muito e tem sobrado pouca coisa para as pessoas, para as populações. A gente ainda está brigando pela reforma do polo esportivo lá da região sudeste, lá no São Júlio de Tadeu. Ainda não aconteceu nada. Já foram feitos requerimentos, a gente já tem lutado muito, só que alguns vereadores, não vou citar nome, falam que a prefeitura, muitas vezes, não tem recurso, mas recurso para fazer eventos, recursos para fazer outras coisas, tem a possibilidade. Para andar de carro oficial, tem dinheiro. Para andar de muitas coisas, regalias que políticos têm, tem a possibilidade. Agora, fazer uma reforma no Postinho do Santa Fé ainda não tem a possibilidade. Agora, um diretor de uma escola pedir para trocar uma lâmpada demora muito tempo, pedir recurso para os alunos jogarem bola, pedir recurso, não tem o dinheiro suficiente? Ou será que está sendo mal administrado? Será que os professores, os servidores públicos terão a credibilidade, vão confiar que a Prefeitura de São José dos Campos vai conseguir pagar os seus salários, mesmo fazendo tantos empréstimos? Será que aquele requerimento que foi feito no Jardim do Lago, pedindo retorno em frente da Fundais, já foi feito para a Secretaria de Mobilidade, a Secretaria de Mobilidade ainda não respondeu nada? Será que a gente vai conseguir reformas para as escolas da região sudeste? Será que aquela reforma, aliás, construção, na escola Júlia Bernardes, que é uma escola que acabou de virar municipal, as salas vão ser criadas o mais rápido possível ou vão ser atrasadas? Porque a realidade de São José dos Campos é essa. Uma obra começa hoje e vai terminar só no próximo ano. Desde já agradeço a todos. Chamamos o senhor Antônio Márcio Costa, representando a Associação de Comerciantes e Proprietários do Altos de Santana. Boa noite a todos, boa noite à mesa, aos convidados. Agradeço ao Gilson aí pelo convite. Enfim, eu vou fazer umas colocações aqui a respeito da regularização do Alto Santana. Tem um processo que correu na Justiça e tem 14 quadras que vão ser regularizadas pela Reuber S, segundo o prefeito. Só que existem mais 48 quadras, ou seja, 1.891 lotes, desculpa, 1.595 lotes para serem regularizados. Aí eu queria saber se vai caber a Reuber E nesses processos, que não estão nas 14 quadras, ou se o prefeito vai cumprir a promessa que ele fez na campanha. Numa reunião lá no Alto Santana, ele disse que todas as quadras seriam regularizadas. Enfim, agora eu queria falar também sobre as destocas de raízes. Eu tenho lá uns 15 pedidos das destocas de raízes. Foi feito o pedido pelo 156 e não tive resposta ainda. Mas eu conversando com um servidor que trabalha numa regional, ele disse que tem uma empresa só que faz isso e tem uma máquina só para destoca para a cidade toda. Eu acho um absurdo isso, porque tem muitas árvores que estão sendo tiradas e não estão sendo tiradas as raízes, o que sobra no chão lá. Então, esse é um pedido também para colocar no orçamento, para comprar mais uma máquina para destocar essas raízes da cidade toda. Postes de madeira. No Alto Santana, só na avenida, nas duas avenidas, eu fiz um pedido de 15 postes de madeira. Alguns até estão com o pé dele podre praticamente. Então, fizeram várias trocas lá, mas ainda tem vários que precisam ser trocados. Lombadas. Fizemos um pedido de lombadas, inclusive eu estou com os abaixinados aqui, tem mais de 200 assinaturas, ali na rua do Parque Alberto Simões, Alto da Boa Vista. Naquela reta, é muito perigoso, foi solicitado pela população ali, conforme aviso, conforme o abaixinado, e a mobilidade deu uma resposta vaga lá que não foi aceita. Mas como que a gente vai recusar? Mas, enfim, eu vou dar entrada de novo para colocar essa lombada na reta ali do Alto da Boa Vista. Perto do estacionamento ali externo do parque.
E no estacionamento do parque também, pedi para fazer uma, como se diz, um cimentado, fazer porque ali é grama, e muita gente está usando como estacionamento ali. Aí a associação podia colocar uma feira ali no final de semana, feira de artesanato. 10 segundos para concluir. Então, aí, pedi a pavimentação desse estacionamento e uma piscina vertical também. Uma piscina vertical dentro do Parque Alberto Simões, onde é o deck, fizeram um deck lá, as madeiras estão podres, ali perto de onde é o batalhão da Polícia Ambiental. Se for possível, eu agradeço. Boa noite a todos, obrigado. Chamamos a senhora Maria Fátima Elias de Campos Andrade, também da Associação de Comerciantes e Proprietários dos Altos Santana. Boa noite a todos. Parabéns a você que veio aqui hoje participar. Boa noite à mesa. Eu queria falar sobre a ampliação da UBS do Alto de Santana, que já estava na gestão anterior. Eu fiz por um bom tempo lá parte do CGU, né? E devido ao aumento, a grande população que agregou ali próximo de nós, o CDHU, né? Então a demanda ficou muito grande. E agora eu tenho participado da reunião do CGU como munícipe e tenho ouvido lá que vai ser feito um remanejamento. Eu vejo que é uma judiação isso está acontecendo, porque já era um projeto ganho, isso já estava sendo discutido o que ia acontecer para nós. Espaço nós temos, tá? Espaço físico. E, como eu uso lá o OBS muito, eu vejo que o espaço físico está muito difícil para os médicos, para todas as pessoas trabalharem. Precisamos urgente desta ampliação. E também, como já foi falado aqui, e também a gente percebe que está acontecendo, inclusive na minha família, especialista, tanto para agendar como também para retorno, já com o exame em mãos. A minha cunhada, com 76 anos, espera o retorno com o cardiologista, já com exames, desde novembro de 2024. E a outra questão que eu queria colocar é o pedido do pessoal da zona rural. Eu tenho a minha família na roça, né? E lá sempre acontece, na época das chuvas, as árvores, entre que a fiação passa entre elas. Aí não é feita uma poda, assim, não sei se eu digo corretamente, corta, mas fica ainda, né, por fazer. E aí o fio encosta nos galhos, né, o galho encosta nos fios e fica, a chave cai. Aí eles ficam 2 dias, às vezes até mais, sem luz. E a gente sabe o prejuízo para o pessoal da roça, né, o leite, depois as pessoas idosas, enfim, para todos nós, né? Então, eu queria que olhasse com carinho, visse essa questão também. E a UBS do Alto Santana, a qual eu falei, a gente está sempre discutindo isso na reunião do CGU. A gente gostaria de uma resposta sobre isso. Obrigada a todos. Chamamos o senhor Gilson Machado da Costa, da Associação Carindum Avaí, da Zona Norte. Boa noite à casa, boa noite ao presidente, boa noite ao funcionário da prefeitura, demais autoridades constituídas aqui, né? E eu venho aqui falar em nome do Carindum Avaí, mas basicamente a região norte, né? A gente tem um favorável lá da Justiça, a regularização fundiária, né? E de prontamente a gente quer que a prefeitura priorize a dignidade das pessoas. O que é? O CEP na rua e nomenclatura nas ruas. Por quê? As pessoas vivem numa cidade inteligente. E todo lugar que elas vão, em qualquer órgão público, seja do Estado, ou seja na Justiça, precisa ferir o endereço. E eles têm uma dificuldade grande de aferir o endereço, porque não tem CEP, não tem como. Aí, o que a gente está dando para eles é colocar a localização, mas, muitas das vezes, a localização, algum órgão público, ele não aceita a localização. E como a estrada Antenor Salles, ela tem um CEP oficial há mais de 30 anos, onde não existe nada lá, a gente quer que as ruas do Carindum Avaí possam ter CEP e nomenclaturar as ruas e dar dignidade àquele pessoal lá, porque eles já estão
consolidados já têm garantido o direito à regularização do imóvel. A questão do imóvel de cada morador lá, a gente quer que regularize o imóvel que a pessoa mora. A gente não quer que regularize o terreno da pessoa. Estão inventando aí chácara de recreação, né? Então, quem mora em zona rural ou próximo de zona rural e a prefeitura vai dizer que é zona rural e vai querer fazer chácara de recreação, tem que se tomar muito cuidado com o imposto que vai se colocar para essas pessoas, porque são tudo pobre. O pessoal do Costinha hoje está reclamando, porque o imposto é muito caro e paga por metro de terra. O cara tem 1.000 metros de terra lá, ele mora há 50 anos lá, numa casinha simples lá, ele não tem condições de pagar, né? Então, é necessário atentar para essas questões aí que o Executivo vem colocando para a cidade, né? E, se tratando de recurso público, é importante que os loteamentos irregulares clandestinos possam pagar um tributo gradual, porque a própria prefeitura fala que é uma regularização que vai ser passo a passo. Se vai ser passo a passo, então não é justo o pessoal do Costinha lá pagar a cartela cheia do IPTU. Então, isso aí é um crime social que está se cometendo. Então, não se pode. Então, a gente quer que o Poder Legislativo reveja essa questão do tributo para o município, para os loteamentos irregulares clandestinos. 10 segundos para porque concluir. somos mais de 30 mil imóveis consolidados no loteamento irregular clandestino. Fico agradecido pelo espaço. Chamamos o senhor Paulo Henrique Souza Ribeiro, da Associação de Moradores Residencial Vila Monterrey. Boa noite, presidente, todos da mesa, todas as lideranças, munícipe. Como faz falta, né, o presidente, mais liderança participando, mais munícipes participando, porque o quanto é importante nós participar da audiência, levar a voz para o bairro, por melhoria, desenvolvimento, não só do bairro, mas da cidade. Eu venho aqui, eu sou o Paulo Henrique, presidente da Associação de Moradores do Monterrey, também representante titular do CGU, do Campo São José, Caju. Venho aqui, primeiramente, falar em nome do Serrote, pedir a regularização do bairro Serrote. É um bairro que é um dos bairros mais antigos da região do Caju, quase 115 anos. A gente protocolou na última audiência que levasse, não só regularizasse o bairro, levasse um pengalde para o bairro, entendeu? Que o bairro necessita muito. Eu venho aqui também, novamente, solicitar que implante um polo esportivo na região do Caju, o PEV na região do Caju, entendeu? A duplicação da estrada Dom José do Couto e a abertura da Cavalho Pinto. Agora, por final, um sonho antigo que vai se tornar realidade no Monterrey. A unidade básica de saúde Caju, no Monterrey. Um sonho antigo nosso. E eu lembro que lá atrás, né, o presidente, muitos falavam, pô, o Paulo é sonhador, mas está aí a resposta para quem não acredita no nosso trabalho. Nosso trabalho é antigo. E hoje você vê lá marinheiros de primeira viagem querendo chegar e pegar carona no trabalho nosso. Então, está aí. É um sonhador, mas é um sonho realizado. Então, essa unidade vai ser um grande ganho, não só para o Monterrey, para a região do Caju. Então, a gente está muito feliz que venha mais, vamos lutar, que venha muito mais melhorias, desenvolvimento para a região do Caju, porque a gente sabe a importância, a região cresceu muito, estamos implantando a unidade de saúde. Logo, solicitar uma clínica leste, porque chegou muito empreendimento para lá, presidente, muito empreendimento. Hoje mesmo, nós temos quase 15 mil cadastros na unidade de saúde de Caju. Então, é uma vitória não do Paulo Henrique, mas é uma vitória de toda a comunidade do Monterrey, do Serrote e região do Caju, porque juntos somos mais fortes. Muito feliz e obrigado pela oportunidade, presidente. Boa noite. Chamamos a vereadora Amélia Naomi.
Boa noite a todas e a todos. Registrar aqui que a Ângela acabou de chegar, está pedindo a palavra. Eu acho que o presidente deve ceder, mesmo sabendo que teve horário, mas ela teve problema no trânsito. Fazendo o seu pedido aqui, Ângela. Queria registrar que quem está fazendo a UBS, a UPA, é o governo Lula, porque o governo Lula está fazendo o PAC e está fazendo vários investimentos aqui em São José dos Campos. É o SER, ali no Bosque dos Eucaliptos, vai ser o Hospital da Mulher e muito mais investimento que está sendo feito pelo governo federal. É o PAC dando certo no Brasil. Mas eu quero falar aqui sobre a LDO. Eu já fiz um ofício ao presidente, que deve ter ido para o secretário, e eu estou solicitando mais transparência nesse processo todo. É a primeira vez, depois de muitos anos, que, aliás, é a primeira vez que não veio o anexo 4, né, os anexos das ações para os vereadores. Toda vez que nós fazemos as emendas, nós colocamos uns anexos. Aliás, dá mais trabalho até, porque você tem que ver a secretaria, separar a rúbrica e fazer a emenda, né? Dessa vez, nós tivemos que fazer as emendas ali no plano, nas ações prioritárias, que são meia página de um sulfite. Então, nós já colocamos isso na sessão, logo que veio, que a LDO, fizemos depois, baseado também no parecer da assessoria jurídica desta casa. Então, eu faço um pedido, antes mesmo da votação, que envie para nós esse anexo, que é o anexo 4 das ações e dos programas por órgão, para ter mais transparência no processo legislativo, que é extremamente importante para o processo de transparência, para o acompanhamento da sociedade civil, da Câmara dos Vereadores, para as ações do governo. A LDO é um sonho, ela não pode ser colocado ali 4, 5 metas, né? Uma meta de saúde, 2 metas, é muito irrisório, ficou muito ruim a LDO como está executada aqui. Chamamos o senhor André da Gaia, servidor da Câmara Municipal. Boa noite, senhor presidente. E, na sua pessoa, eu gostaria de cumprimentar todos os membros da mesa e todo o público aqui presente. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma solicitação, porque a gente tem percebido que na cidade toda está havendo muitos cortes de árvores e não está tendo reposição dessas árvores. E a proposta que eu gostaria de fazer, eu acho que não é uma proposta que caberia mais custos para a prefeitura. Na verdade, a gente estaria economizando recursos da prefeitura. A prefeitura hoje gasta um dinheiro muito alto comprando mudas de árvores para fazer plantios, para fazer florestamentos em alguns lugares. A minha proposta é que a prefeitura reative o viveiro de mudas que existe lá no Horto Florestal, no antigo Horto Florestal, atualmente, o Parque Natural Municipal Augusto Rusque. Esse viveiro de mudas ele tinha uma produção de mais de 10 mil mudas por mês, e ele poderia muito bem suprir a necessidade, né, e a prefeitura deixar de gastar dinheiro com compra de mudas. Então, não é algo que vai onerar a prefeitura, pelo contrário, isso aí vai economizar dinheiro da prefeitura. Até porque a gente tem muitos funcionários que ainda estão hoje trabalhando naquela região e que têm conhecimento técnico e já tem, inclusive, as árvores matrizes da onde eles retiram sementes, da onde eles retiram mudas para a produção de mudas. A gente teve vários eventos aqui na cidade nos últimos 20 anos em que a gente tinha distribuição de mudas e as pessoas pegavam mudas e não para plantar na rua, porque plantar na rua é proibido, só a prefeitura pode fazer isso. Mas as pessoas levavam, plantavam nos seus quintais, plantavam em praças, plantavam em vários locais onde é permitido o plantio. Então, assim, a gente melhorou bastante a arborização. A gente tem um registro de quase 30 mil árvores plantadas aqui na cidade durante esse período que o viveiro de mudas esteve em operação. Infelizmente, o viveiro foi fechado, né? Hoje não tem mais nada, existe o espaço físico lá na região do Parque Natural Municipal, mas, infelizmente, ainda não tem a produção de mudas. Isso é um custo baixíssimo para a prefeitura para produzir. Certa vez foi levantado, na reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a reativação de viveiro de mudas.
A resposta do secretário, ele é meu amigo, inclusive, mas assim, é uma resposta que foi satisfatória. Ele falou assim: a prefeitura não quer abrir concorrência com os outros viveiros particulares da cidade. Mas daí a questão que a gente coloca é o seguinte: então vamos fechar os postinhos do SUS aqui para a gente não abrir concorrência para os planos de saúde, né, para as outras coisas. Então, o viveiro de mudas da prefeitura forneceu muitas mudas, forneceu muitas árvores para a cidade e poderia ser reativado para a gente melhorar e aumentar a arborização da cidade, que está ficando cada vez mais precária. Tá bom? Gente, boa noite. Obrigado pelo espaço. Chamamos agora o senhor José Moraes Barbosa, da Frente de Defesa do Direito à Cidade Desperta São José. Boa noite. Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E eu não observei em nenhum dos itens que foram apresentados aqui algo que tivesse, de fato, uma alusão à questão socioambiental. E, numa das audiências da qual eu participei, eu solicitei que fosse elaborado pelo município de São José dos Campos um estudo de vulnerabilidade às mudanças climáticas, porque eu entendo, os ambientalistas entendem e pesquisadores entendem que nós estamos vivendo, na verdade, as mudanças climáticas, os eventos extremos, a emergência climática, e um município como São José dos Campos, tão rico, tão cheio de recursos, tão cheio de gente capacitada e qualificada, com instituições tais como, por exemplo, o INPE, o ITA, há muitas universidades aqui, essas pessoas qualificadas, esses especialistas, poderiam contribuir e muito para a elaboração de um estudo de vulnerabilidade às mudanças climáticas, um estudo que fosse interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar, reunindo geólogos, meteorologistas, hidrólogos, climatologistas, economistas, historiadores e também, por que não dizer, adicionar a esses estudos o conhecimento proveniente da cultura tradicional, porque há muitos grupos, há muitos coletivos que convivem com o meio ambiente e têm um conhecimento empírico e que poderiam, evidentemente, adicionar, correto, todo esse conhecimento ao conhecimento acadêmico. Então, faz-se necessário que isso ocorra, não é? Porque, afinal de contas, nós estamos vivenciando isso. A prefeitura, ela me deu uma devolutiva alegando que já foi feito um estudo de emissões de gás de efeito estufa. Mas não foi essa a reivindicação que eu fiz. Tudo bem, eu creio que o estudo de emissões de gás de efeito estufa, ele pode ser adicionado a outros estudos, e, a partir daí, o poder público terá embasamento para combater as mudanças climáticas, promovendo efetivamente, não é, diagnósticos e prognósticos. Então, como é que a prefeitura, por exemplo, pode, enfim, combater as mudanças climáticas em nível municipal? E eu tenho absoluta convicção de que, se São José dos Campos tomar essa iniciativa, certamente outros municípios assim o farão. Não é? Então, como é que se pode, por exemplo, pretender fazer uma mudança na lei orgânica municipal, através da PELOM, ou então 10 segundos para concluir. Da mudança do plano diretor e da lei de zoneamento, se efetivamente a prefeitura não tem um embasamento científico para que efetivamente isso seja realizado. Então, para concluir, eu creio que é indispensável, é emergencial que esse estudo seja feito, porque, do contrário, nós ficaremos mais expostos às mudanças climáticas, mais vulneráveis e, principalmente, a população mais pobre, população preta, principalmente, né? Essa população será afetada. São José não merece isso. São José tem uma riqueza incomensurável em todos os segmentos, e a gente precisa desse estudo emergencialmente. Muito obrigado. Chamamos o senhor Lucas Lacaz Ruiz, representando a rede agroflorestal do Vale do Paraíba. Boa noite. Eu gostaria de salientar mais uma vez que a gente vem em uma audiência pública numa cidade de cerca de 700 mil habitantes, com meia dúzia de pessoas,
acredito que muitas vezes ela não está fazendo a sua função de participação social. A gente teve na semana passada um evento do Lixo Zero, onde a gente trouxe um doutor Germano, lá do Sul, e uma das primeiras falas dele, ele fala que a administração é estúpida da cidade, onde ela aterra. Nós temos já leis federais, estaduais e municipais que não são cumpridas. A gente está mandando tudo para o aterro sanitário. Já existe cidade lá no Sul que não existe mais coleta, porque as pessoas fazem a sua separação e a sua reciclagem. Então, nós estamos gastando cerca de 300 milhões em contratos do ano de 23 a 26 para aterrar. A gente falou aqui em ordem de 10 milhões que gastou em propaganda, mas pior que isso são aterrar mais de 300 milhões no aterro sanitário. São recursos. Nesse evento, o doutor Germano, ele perguntou aonde estava a secretária de Educação, que ela que deveria estar lá. Eu tenho meus filhos na escola pública, a escola pública, ela ensina que a gente deve fazer a reciclagem e a compostagem, mas ela não é exemplo. A escola pública, a prefeitura não faz nem compostagem, nem reciclagem. Então, a gente vive uma cidade que é a cidade dos prêmios e dos títulos, que é um abismo entre a realidade e a propaganda. E aproveitar aqui a fala do colega, quando foi questionado a respeito da prefeitura produzir as mudas, que seria mais barato, porque essas mudas às vezes vêm de 100, 200, até 300 quilômetros, elas sofrem muito e a taxa de perda delas é altíssima. O secretário, além dessa resposta, ele fala que não é vocação da prefeitura produzir mudas. Eu acho que plantar é uma coisa inerente do homem, né? O homem planta. Então, o André falou que é proibido por lei na calçada, mas também é proibido numa praça pública. A lei, ela se estende para a praça pública. Se você for lá na Praça do Estoril, a primeira coisa que tem lá, tem um monte de coisas que é proibido isso, é proibido isso. A gente poderia usar a educação para formar pessoas a saberem plantar. Chamamos o senhor Ogan Fabrício Camilo, representando a Coordenação Nacional de Entidades Negras, CONEM. Boa noite a todos e a todos. Para saudar o meu orixá, Daroê Exu, meu pai, meu abridor de alas. Bom, gente, eu sou Ogan Fabrício, sou joseense, sou nascido e criado em São José dos Campos. A minha formação familiar vem do Banhado, onde estão desde 1914, e nós, já todos aqui, sabem o enfrentamento que aquilo lá está. Mas eu não vim aqui para falar sobre isso. Até porque eu acho que quem vem de fora vai aceitar o que a cidade está colocando, não vai aceitar o que o Ogan está falando. Mas tudo bem. O que eu venho discutir aqui, quero falar com um pouco mais de propriedade, eu acho que fica muito mais sério, eu quero falar da Igreja São Benedito, que fizeram uma restauração enorme no centro da cidade, restauração de asfalto, fizeram vias públicas, todas, mas não na igreja, que é o símbolo da cidade de São José dos Campos. Aí, não tem discussão se é o CODEFAT, se é Fundação Cultural, se é a Prefeitura, ou se é a Câmara Municipal. Ninguém assume a responsabilidade de restaurar a igreja, que foi a primeira
a principal igreja de São José dos Campos. Não foi a igreja lá do centro de São José Operária, não. A igreja do povo negro de São José dos Campos, feita para a mão de negros de São José dos Campos, do povo do Banhado, povo da cidade toda, que fez aquilo, como foi feito a igreja do Rosário, que hoje nem existe mais no centro da cidade. E aí, quem é que vai assumir essa responsabilidade? Nós vamos discutir só postinho? A restauração vai ser só no chão? E a minha cultura? E a cultura do meu povo? Como é que São José nunca tem negro? Não teve as formações escravocratas? Ou ainda continua os patrões, os barões de café, navegando em São José dos Campos e outros vindo de fora, mantendo a mesma política? Qual é a cultura de São José dos Campos? A cultura de São José dos Campos é só aeronáutica? É só GM? É só tecnologia? Cadê a cultura do povo que fez a cidade para os outros virem? Como vamos fazer com isso? Nós temos que rediscutir fatos e atos de São José dos Campos através de audiência pública. Aí eu vejo na TV, bom mesmo é morar em São José. Eu sou joseense. E aí, bom mesmo é morar em São José? Com essa desqualificação cultural? 10 segundos para concluir. Com essa desqualificação? E aí, os familiares mais velhos da cidade? Ver a cidade de qual propósito? E os vereadores que fizeram na minha cidade? Qual propósito? Axé. Chamamos a senhora Ângela Silva, representando a Associação de Favelas. Boa noite à mesa. Não vou agradecer, não, porque esse formato ainda está melhor do que do ano passado. O ano passado foi pior ainda, né? Não podia nem retrucar as respostas. Vamos ver como vai ser. Mas tem que pensar nas pessoas que moram longe. Porque, por exemplo, quem mora no Majestic não ia conseguir chegar aqui 7 horas antes das 7 para poder falar. Tem pessoas da Zona Norte, o Gilson chegou, conseguiu, mas só o Gilson. Então, tem que pensar num formato maior, que dê tempo de todo mundo chegar e falar. Muito pouco esse tempo, e vamos repensar. Mas estamos aqui para discutir, já é uma coisa. E cumprimentar a todos que estão aqui. Hoje eu venho falar 2 assuntos. Primeiro, nós solicitamos, nós, porque tinha muita gente na primeira reunião, que foi o começo em fevereiro. Veio o Grupo da Cultura, o Movimento Popular, e o Grupo da Cultura solicitou, no mínimo, 1% do orçamento para a cultura. E a resposta que nos foi dada não é a melhor resposta, porque falou que estão pedindo, buscando recursos governamental da esfera federal, como a Lei Aldir Blanc e a do Paulo Gustavo. Só que essas leis veio depois da pandemia e antes disso. Como que fazia, então, para ter orçamento? Então, solicitamos, sim, porque a cidade é bilionária, tem dinheiro, e 1% de quantos bilhões, é 5 bilhões, se eu não me engano, se estiver errada, dá para tirar 1% disso para a cultura, para nós fazermos uma cultura de qualidade, porque atualmente está a desejar. Eu faço parte do coro sinfônico, e eu sei o quanto que capenga lá, agora mesmo tem pessoas lá atuando como voluntários, porque não tem dinheiro, sendo que eu entrei num curso que dura 4 anos, e o dinheiro desses 4 anos do curso? Pergunta aqui para os vereadores e deixo essa pergunta para vocês fiscalizarem, por favor. E também solicitar dinheiro para a regularização fundiária. Se os senhores forem olhar, todos os anos eu venho aqui pedindo a mesma coisa, regularização fundiária para os loteamentos irregulares. Se o senhor for lá na Zona Leste, o senhor é de lá, né? O senhor sabe o que eu estou falando, né? Majestic, Capão Grosso, Portal do Céu, e o pessoal lá do lado do Araújo, também ali perto do canto da Travessa dos Canários, lá que tem até um restaurante,
estão querendo regularizar, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Fora que, no plano diretor, fala que todo 10 segundos ano para concluir. tem que vir aqui fazer uma audiência pública para dizer quanto que gastou na regularização fundiária. Agora vem com essa falácia de pegar o dinheiro, que é da outorga onerosa, já discutimos esse assunto aqui o ano passado, retrasado, se eu não me engano, para poder investir em regularização fundiária, uma cidade bilionária, de novo eu vou falar, né? Bilionária não tem dinheiro para regularizar, é uma vergonha, vergonha, uma lástima. Então eu venho aqui de novo solicitar, exigir regularização fundiária, porque quem mora lá naquele lugar sabe o que está passando lá. E fora as demolições, né? Que não tem que ter dinheiro para pagar a demolição de casa de ninguém. Tinha que dar um fora, acabar, excluir os 2 artigos da Lei 651, que autoriza a demolir casa sem o devido processo legal, ainda por cima, no arrepio da lei. Portanto, os meus pedidos aqui, eu espero que seja atendido, né, que os vereadores debrucem lá e pensem nisso, e fazer retorno, sabe, o vereador? A Amélia está aqui, retorno à população. Se o senhor fosse lá na audiência pública que aconteceu, o povo vai lá para reclamar só dos problemas do bairro. Vocês estão perdendo de ganhar. Chamamos agora o senhor Marco Carvalho, da Comissão Justiça e Paz do Sul 1, CNBB. Boa noite a todos. Primeiro é triste, né, que por mecanismos, né, a gente não tem aqui ou não tenha nos bairros essa discussão, né, de um orçamento onde caibam as pessoas. E eu, boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de sugerir algumas coisas para que a Câmara pensasse. Primeiro, uma política de direitos humanos para a cidade, né, que eu acho que, por tudo que foi falado aqui, a gente vê que não há esse cuidado. Segundo, uma política mais humana para as pessoas que estão em situação de rua. As pessoas que estão em situação de rua em São José, se a Câmara, me perdoe, eu não conheço se aqui tem, se a Câmara tivesse uma comissão de direitos humanos e acompanhasse a política da Prefeitura, os senhores iam ver que ninguém gostaria de estar no lugar deles. Uma outra coisa que eu queria sugerir ao senhor presidente, é que São José tem uma possibilidade de dar um exemplo em matéria de segurança pública, já que a Guarda Metropolitana agora tem poder de polícia. E qual seria esse exemplo? O controle comunitário da Guarda de São José. Por exemplo, na Inglaterra, há o controle comunitário da Guarda, porque a CNBB, a Defensoria Pública, todo dia recebe acusações de abuso. É como a Ângela acabou de falar aqui, ninguém pode destruir a casa dos outros sem o devido processo legal. E a Câmara está abrindo mão de uma política de direitos humanos e de fiscalização. A gente está numa cidade que, se eu não me engano, o orçamento é de 4,8 bilhões, me corrija se eu estiver errado, uma cidade rica. Então, senhor presidente, a gente ouviu aqui jovens e adultos pedindo uma melhor saúde. A prefeitura não pode ter um comportamento subsidiário, é um serviço público de saúde. Então, eu delego esse serviço, as pessoas fazem dinheiro com esse serviço e o povo não está contente com o serviço. Então, eu acho que vocês deviam se comunicar mais com a população, ter uma política socioambiental, como pediu o Moraes, ter uma política de direitos humanos, ter uma comissão de direitos humanos.
e deixar que o povo, porque afinal o senhor sabe melhor do que eu, a Constituição diz que a excelência é o povo. Todo o poder emana do povo. Os senhores são apenas representantes da população. Então, acho que tem que levar em consideração que a gente pode concluir. Eu vou concluir. Que a gente não está numa cidade pobre, sem recursos. A gente está numa cidade de muitos recursos, mas que há muitas falhas, e falhas humanas. Não é? Outro dia eu tive a oportunidade de dizer que o representante da população, senhor presidente, não defende a soberania do mercado, ou não deveria defender. Defende a soberania popular. É esse o voto que eu faço para vocês. Muito obrigado. Após as inscrições, ouviremos agora as considerações finais pelo senhor Alexandre Anacleto, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal. Tudo bem. Passaremos, então, a palavra ao senhor José Nabuco, secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura Municipal. Bom, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a presença de todos, a manifestação de vários, muito interessante. Certamente tudo está anotado e, no momento oportuno, como já aconteceu, todos terão a devida resposta e, em alguns casos, até a própria inclusão que a gente colocará na LOA, que deixa mais uma vez reforçado, né, o que eu falei no começo. A LDO ela tem o objetivo de ser uma diretriz, então ela de uma forma macro, ela apresenta o que vai ser trabalhado na LOA. Então, a LOA, sim, é a seara importante para a gente detalhar o que vai ser feito com os recursos que a Prefeitura vem a ter no próximo ano. E aí, sim, é onde e a hora que a gente coloca detalhadamente todas as ações que acontecerão no próximo ano. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos. Para encerrar esta audiência, com a palavra o presidente desta edilidade, vereador Roberto Deleve. Eu quero agradecer a presença do secretário, do diretor, a todos vocês, e também quem acompanhou pela nossa TV Câmara, pela internet, as ideias e sugestões sobre a LDO. E ainda pode ser feita até o dia 6, viu, gente? De junho, pelo site da Câmara Municipal. Você pode fazer as suas indicações, as suas sugestões. Então, até dia 6 ainda está abertas as inscrições aqui pela Câmara Municipal. Muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada essa presente sessão.